Violência, medo, ameaça, luta pela sobrevivência, desigualdade, fissuras, miséria, foram as principais noções que deram sentido às ruas. Corrupção, interesse próprio, desconfiança, dissociação entre a onipotência do poder e a onipotência dos que a ele estão submetidos, a lei como uma fonte de ambiguidade, foram as noções que deram sentido à política. Essas descrições, elas não apareceram de forma incoerente ou solta. Como eu falei para vocês, elas estavam sempre ligadas a esse conjunto específico de justificativas e causas que estavam interrelacionadas a uma teoria sobre a natureza humana e, mais especificamente, sobre a natureza do ser brasileiro. Foi através da discussão desse ser brasileiro que essas representações, que esse imaginário era justificado, era explicado. Como que a gente pode pensar isso? Bom, a pesquisa antropológica brasileira sugere que as categorias casa e rua são cruciais para o entendimento da cultura brasileira. O problema da casa e o problema da rua. O uso dos termos casa e rua pode ser visto como uma metáfora, mas como, por exemplo, quando a análise se centra em uma tipologia de relações sociais, mas ele também é concreto quando a gente se refere a espaços físicos. Então, vocês pensem, por exemplo, quando a gente diz aquele criança de rua, fulana, mulher de rua, o fulano é da rua. Aí vocês podem ver comigo toda a negatividade. Né? Quando a gente chama alguém, uma pessoa que é da rua, tem toda essa negatividade. Quando a gente pensa na rua como um espaço de lazer, de brincadeiras, de quermesses, vamos pensar no João da Rua. Aí a rua é um espaço de positividade. O Roberto da Mata, ele trabalha com essas categorias e explica como que a rua carrega essa contradição. Né? Porque a casa é uma esfera de relações onde a pessoa está presente, onde ela é governada pelas regras de parentesco, de relações sanguíneas. Se refere a um universo onde a gente controla as coisas e onde tudo é muito adequado. A rua, pelo contrário, é o reino da vida pública, controlada pelo governo, controlada pelo destino, ele diz, na nossa cultura. Forças impessoais sobre as quais nós temos pouco ou nenhum controle. Ela é um mundo de eventos imprevisíveis, de engano, de malandragem. A rua implica falta de controle, ela implica distância, separação. Então, essa dissociação entre rua e casa nos ajuda a entender um pouco por que o lugar de dentro ele é um lugar mais privilegiado na cultura brasileira. E no espaço da rua a gente joga essa falta de controle, esse pessoa que é da rua, essa coisa impessoal, essa coisa da qual nós temos mais medo. Mas o que é interessante é que a organização do campo representacional sobre o nosso espaço público, ela está vinculada à imagem de uma pessoa. Quem é essa pessoa? Eu pergunto a vocês. Essa pessoa é o brasileiro. Quando a gente fala na esfera pública do Brasil, o imaginário social brasileiro pensa na pessoa do brasileiro. Então, esse processo psicossocial leva para o coração do espaço público uma pessoa. E aí nos faz pensar, mas quem é essa pessoa? Essa pessoa é um ser corrupto, é um ser miscigenado, é um ser que está doente. Eu não sei se fica claro aqui a complexidade desse processo psicológico. É um processo onde a imaginação faz com que nós pensemos a nossa coletividade através de uma imaginação centrada na figura de uma pessoa que é o ser do brasileiro. Então, essa é a complexidade que eu encontrei na pesquisa e que remonta a toda a antropologia
do próprio povo brasileiro. Essa Constituição, que é uma Constituição muito complexa. Então, eu acho que toda a discussão sobre a construção da vida pública no Brasil, ela precisa levar esses aspectos em consideração. Não é uma coisa que se possa resolver de um dia para o outro, ou da noite para o dia, é uma coisa que provavelmente vai levar muito tempo, mas nós precisamos começar a entender quais são os aspectos simbólicos que na nossa cultura ligam e relacionam o espaço da corrupção na vida institucional com o espaço da rua na vida cotidiana. Aquilo que liga o comportamento dos nossos políticos ao comportamento de cada um de nós e que faz com que o fato de que nós, os brasileiros, sejamos, por história e por cultura, seres questionáveis, justifique então a imaginação que nós temos sobre nós mesmos. Como questionar essa cultura? Como problematizar essa cultura? Talvez a melhor forma seja a de entender a ambivalência que ela expressa. Porque ao mesmo tempo que a hibridização da cultura brasileira produziu uma negatividade, ela também produziu uma positividade. E foi precisamente através da expressão artística, se não da sua expressão política, que a nossa identidade conseguiu expressar e produzir o melhor de si mesmo. Porque se é bem verdade que a esfera pública brasileira, através da política e do aspecto negativo das ruas, expressa aquilo que nós temos de pior, também é verdade que ela, através da nossa cultura, das artes e dos nossos movimentos sociais, ela é capaz de expressar aquilo que nós temos de melhor. Então, eu deixaria para vocês essa reflexão, essa ambivalência que constitui o imaginário que nós temos sobre o nosso espaço público. E talvez, a partir daí, nós possamos estabelecer uma conversa e uma discussão. Eu vou parar por aqui. Muito obrigada. A rua, ele carrega aquela alma do Rio de Janeiro, no começo do século. É a rua, é a criatividade, é a explosão de pessoas. Um pouco que também os europeus escreveram no século XIX, que ele até cita o Edgar Allan Poe, que foi uma das referências, o Poe, que eu utilizei na minha própria tese para pensar a figura do flaneur, do flanador, daquele que plana na rua, que sai perambulando, observando o movimento, o realejo, a música que se forma, o carnaval nascente, as performances que se dão no espaço da rua. Então tem toda essa positividade, essa coisa alegre, que faz com que a gente possa se ver e ter prazer naquele espaço. A obra dele sim, né? Mas embora ele fosse criticado e a própria obra na época ser vista com olhares de revés pela sociedade. Bom, aí entra a questão da negatividade, é isso que eu ia dizer. De talvez exercício desse controle de não mudar um pouco esse estereótipo do que é o ser brasileiro. Exatamente. Aí tem toda uma outra visão que trabalha sobre essa alegria da rua, a criatividade da rua, com um olhar negativo, que é a malandragem, a devassidão, a degeneração, a mistura, o perigo, o fulano é da rua, a mulher é da rua, percebe? Essa dualidade, ela está sempre presente. Mas eu fico pensando, e eu conversava com o Alexandre, eu acho que nós precisamos pensar muito no resgate do espaço público brasileiro, principalmente na cidade de Porto Alegre. Eu acho que as ruas estão completamente abandonadas. Eu acho que nós, completamente abandonadas talvez seja um exagero, mas nós temos medo da rua.
A cidade do Rio de Janeiro ainda, com todos os problemas que ela tem menos medo da rua que a cidade de Porto Alegre. Em Porto Alegre as pessoas, eu converso com amigos meus cada vez que eu venho, adolescentes não andam mais na rua. Os pais têm que levar e buscar, sem querer assim ser muito antiga e muito nostálgica, mas a minha geração caminhou por todas as ruas de Porto Alegre. A gente não tinha medo de andar na rua. Então, qual é a socialização que nós estamos passando para os nossos adolescentes? Se o lugar da rua é um lugar de medo. Vocês percebem? Isso é uma coisa muito séria também. Sabes que eu achei curioso a mostra de teatro de rua, porque eu sou uma pessoa com medo já de várias coisas, né? Embora mesmo sendo Sim. artista, tenho receio de várias coisas. O bairro onde eu moro, meu Deus, todo mundo fala que é horrível. Eu moro há 8, 9 anos lá, eu nunca vi absolutamente nada do que se fala, não vi. Mas, Menino Deus, horrível. Não posso. Então, eu estou há muito tempo fora, mas o Menino Deus. Pois é, e a mostra de rua foi bacana porque acho que foi no sábado, a performance da Dagmar Dornelles foi na sexta-feira. Na sexta-feira nós fomos assistir a uma performance da Dagmar Dornelles, que é um trajeto que ela desenhou a partir da usina até o Largo Prêmio Pérez, onde estava acontecendo o Auto Máquina, e o espetáculo do Rio, que eu não lembro o nome. Isso. E por acaso eu estava no centro e eu tenho receio de vir ao centro da cidade. E com a performance da Dagmar eu saí acompanhando a performance como curioso e gravando depoimentos das pessoas, porque eu estava curioso em ouvir as pessoas falarem sobre aquilo que estava acontecendo ali, que foi uma coisa super voluntária, assim, não me foi pedido, foi uma coisa que eu tive vontade de fazer. Mas o curioso é que à medida que eu fui acompanhando a performance a partir da Caldas Júnior, onde eu estava, eu comecei a me perceber dentro do espaço urbano totalmente desprovido de qualquer medo e qualquer proteção. Assim, não tinha o interfone que me protege, a cerca elétrica, nada. E de repente eu comecei a observar a cidade e as pessoas. E por acaso, uma das pessoas que estava assistindo a performance da Dagmar veio e perguntou para mim: isso aí é arte, diz ele? E eu disse: não sei. Aí eu liguei o meu gravador e perguntei: o que tu acha? Ele disse: não, na verdade, arte é o cara que está lá na oficina com uma peça de motor de carro e está lá mexendo. Aquilo é que é arte. Ele disse: tu acha que é arte quando isso está lá, se isso está lá dentro de uma área específica de trabalho e é um trabalho remunerado? Será que não, para ser arte, aquilo também pode ser arte, mas talvez se aquilo viesse para a rua. Mas enfim, não é exatamente sobre isso, que isso é uma cena curiosa. E à medida que ela foi, aí eu comecei a me interessar pelas... Aqui no Brasil parece que o nosso país é o mais corrupto do mundo. E aí parece que a gente se esquece, por exemplo, da Itália, né? Fortemente foi de que nós precisávamos nos deparar com essas representações. Tá? A primeira coisa que para mim ficou claro depois desse trabalho é assim, nós precisamos nos conscientizar que existe uma parte de nós que pensa assim. Porque, obviamente, eu acho isso, como brasileira, que eu me senti muito, como é que se diz, perturbada por essas representações que eu descobri. Eu não esperava isso quando eu comecei a pesquisar. E esse material começou a aparecer. Se eu ler para vocês esse diálogo, que eu inclusive coloquei no livro, porque foi um dos mais chocantes, olhem só, participante 1, o brasileiro é preguiçoso, começa por aí. Quem levanta o país é esses alemães, essas colônias, Novo Hamburgo. Participante 2, é isso aí, é os imigrantes no país que estão levantando o país. Participante 3, tu pensa que o brasileiro nato não levanta o país? Participante 2, por que o Rio Grande do Sul é um estado bom? Estrangeiros. Participante 4, olhem só, isso é a voz, sabe? Isso eu encontrei dado de pesquisa.
Participante 4. O carioca é turismo. Dorme até o meio-dia. Trabalha de tarde.